O substituído, predominantemente, são os atacadistas, de uma forma geral, a não ser que tenha algum benefício fiscal, que depois eu falo disso. Show? Tá dando para entender a lógica? Aí o que ele está falando, Lidiane? Que agora tem uma locução... Cadê meus teclados aqui, porque não funcionou aqui? Anda aí um pouquinho. Anda aí um pouquinho. Pode andar um pouquinho que eu vou... Ih, ficou tão pequenininha essa aí. Anda mais um pouquinho. Deixa aí. Aqui tem uma locução verbal com advérbio. Fica ligado no 16E. Para quem não tem tatuagem, existe uma locução verbal chamada assim, deve preencher. Se deve, já está claro, não é pode. Aqui está escrito que deverá preencher. E tem um advérbio. Para quem não entendeu que deve preencher, tem um advérbio. Qual que está escrito no advérbio? Logo na sequência, obrigatoriamente. Só que o que eu falei, quando você lê a resolução, e você é da contabilidade, ela fala que tem 3 tags ali que tem que ser preenchidas obrigatoriamente. Uma tag chamada N26, uma tag chamada N26B e uma tag chamada N27. No tributário, estuda isso? Não estuda. Tag não estuda. Na contabilidade estuda, Lidia? Tag? Não estuda. Na área fiscal estuda a tag? Também não estuda. Isso aí é para o programador que não é do guia fiscal, não. É o cara que mexe no XML. Só para você decifrar isso é um parto. Mas a gente veio aqui para descomplicar esse parto. Vamos simplificar a coisa. O ICMS-ST não é presumido? Vocês não recebem uma operação cujo CST é 60? Adquire mercadoria que o CST é 60. O CST 60 fala que a operação tem substituição tributária e tem um elemento temporal, dizendo que foi paga anteriormente. Show? Foi pago quando? No XML com CFOP 5405 predominantemente, CST 60, nenhuma memória de cálculo está escrita lá. Se é para fazer uma restituição ou complementação, sobre qual base deve ser o valor que foi presumido que a fábrica ou importador pagou? Se liga no que eu estou te falando. Vamos lá. O que é a tag N26, Lidiane? É a base de cálculo presumida que quando o fabricante ou o importador, Adriano, ele vendeu para um distribuidor, foi definida ST sobre esse elemento material chamado base de cálculo tributável. Era base de cálculo presumido. Tudo certo? Cujo adquirente da mercadoria, que são os varejos, não tinha acesso a esta poderosa informação. Concorda? Você ligou? O que é o tal do N26B? Preste atenção. A partir... Alguém daqui, vou fazer uma pergunta bem idiota, porque é bem idiota. Mas há perguntas idiotas que explicam tudo. Vamos dizer, quanto é vendido uma Coca-Cola? No meu exemplo é R$10. Por quê? Para facilitar a minha vida. Aí eu vou fazer a tal pergunta idiota que eu falei. Coca-Cola tem ST? Sim ou não? Lógico que tem, pô. Verdade ou não é? Careca de saber. Vou fazer outra pergunta que parece bem idiota. E hoje ela é idiota. Quanto dá o ICMS que você paga da Coca-Cola no teu negócio? Perdão. Quanto você paga de ICMS? Eu falei que a pergunta era ridícula também. CST é 0. Não é verdade? O que muda é que eu vou explicar para quem não gostou ou não quis fazer a tatuagem no artigo 16E, o artigo 16F é para vocês também. F. O artigo 16E é para o fornecedor. O fornecedor deve preencher obrigatoriamente 3 tags. N26, base de cálculo do quanto foi fabricado ou do quanto foi importado o produto. Show? O que é a tag N26B de bola? É o ICMS do próprio substituto, é o ICMS próprio de quem fabricou ou importou. E o que é a tag N27? É o ST que você visualiza na nota.
Só que quando você compra uma operação cujo CST é 10, é 30, é 70, a ST está destacada na nota. Verdade ou não é? Você visualiza. Mas no CST 60, que o ICMS foi pago anteriormente, a pergunta agora é o seguinte, André. Olha, quanto foi? Se foi pago anteriormente, a pergunta é: demonstre-me quanto foi. Você ligou? Está entendendo a lógica? Se o CST 60 é um ICMS que foi pago anteriormente, de novo, quanto foi? E as tags N26, N26B e N27 demonstrarão, portanto, o quanto foi. Tudo certo? Vamos voltar à venda da Coca-Cola de R$10 de novo. A partir do dia 1º agora de abril, ao vender a mesma Coca-Cola, os R$22, haverá uma coisa chamada ICMS efetivo. O que é o ICMS efetivo? São para quem não gostou de tatuar o artigo 16E, tatue o 16F. O que o 16F definirá? Essa não é mais para quem fornece. O artigo 16F é para quem faz a venda para o consumidor final. Tem alguém aqui que faz venda para consumidor final? Eu falei que ia fazer algumas perguntas idiotas, já. Só quem está sentado vende para consumidor final. Não é meio isso aqui? Lógico que é, pô. Então, para quem tatuou o artigo 16E, vai ter que arrumar outro lugarzinho, André, para tatuar o 16F, porque ele é para vocês. Tudo certo? O artigo 16F trouxe novas tags também. Passa aí, irmão. Não sei se, por gentileza, não sei se está logo na sequência. Se não tiver, tá tranquilo. Não, isso aí é outra coisa. Deixa isso aí. Tava? Que isso? Volta aí. E, muito bem. Thank you. O artigo 16F, ele traz três novas tags. E por que eu estou falando a palavra tag? Porque se você falar, Lidiane, se eu falar na contabilidade que eu quero o N37, dá ruim ou dá bom? Dá péssimo? Dá muito péssimo? Dá horrorosamente péssimo? Mas se você falar com o cara que faz o XML, ele vai saber. Porque aquilo é o mundo dele. E essas tags, isso não está aí, mas é importante para quem está anotando, e quando passar para o desenvolvedor, está numa nota técnica, chamada nota técnica 2016. Eita, desculpa. 2016.002. O seu desenvolvedor tem que ir nessa nota técnica, chamada 2016.002, que lá está explicando para ele como ele constrói essa tag. Porque a sua Coca-Cola, a partir de segunda-feira, quando você vender ela R$10, você vai ter uma tag, uma daquelas tags, que você vai debitar a alíquota de 22% a Coca-Cola. Você acredita nisso? Não dá para acreditar, calma. Eu fui contornando para vocês jogarem pedra em mim, não tem nada com isso não, tá? Vamos lá, vou falar de novo. Como é que vai ser a partir do dia 1º de abril? Todos os produtos com substituição tributária tem uma coisa agora chamada ICMS efetivo. O que é o ICMS efetivo? O ICMS efetivo, se isso fosse uma prova de concurso público, o que é o ICMS efetivo? O ICMS efetivo dá-se exclusivamente quando você vende um produto com substituição tributária. E você vai aplicar a alíquota de 22% sobre um produto que tem ST. Você acredita nisso? Calma. Jesus vai dar vitória. Calma. Calma, vai dar. Beleza? O que são as tags? Eu não quero ficar gastando tempo com tag. A tag 35 é os R$10, é chamada base de cálculo que você vendeu a Coca-Cola. A tag 36 é a alíquota agora, André, de 22%, que é a alíquota regular do Rio de Janeiro, que vale desde o dia 20, agora de março. E o que é a tag N37, Lidiane? É o débito do ICMS da tal Coca-Cola de R$10. Show? Beleza? Então, dando para entender o quanto mudou o negócio. Como que você neutraliza? Como que você neutraliza esses R$2,20 nesse exemplo em concreto da tal Coca-Cola? Eu vou falar sobre essas coisas. São com os créditos presumidos
que tem que estar na memória de cálculo de quem você compra. Quando o seu fornecedor manda as mercadorias para você com os CSTs 10, 30 ou 70, há duas coisas. As informações já estão destacadas e, neste caso, você é solidário. Cuidado de quem compra. Mas eu nem vou entrar nesse detalhe para não bagunçar a vida. Quando você compra a mercadoria com CST 60, aonde a informação não era destacada, e agora deve preencher obrigatoriamente uma coisa chamada crédito presumido. Para saber se naquela mercadoria que você comprou, se tem naquela Coca-Cola R$ 2,20 de crédito. Show? Estamos construindo aqui uma história? Depois eu explico tudo. Uhum. Sua pergunta é ótima. Como é que é o seu nome? A Rose me perguntou no Ceará 60, ele é solidário. O que acontece, Rose? Agora tem 7 blocos que caberá a escrituração obrigatória. Isso está escrito para quem não tatuou. O artigo 16E. O artigo 16F, a pergunta da Rose é o artigo 16G de gato. O artigo 16G de gato da resolução 578 é lá que você deve se debruçar, estruturar. Porque ele fala de 7 blocos escriturais, Lidiane, que você vai amar esses 7 blocos. Que na verdade não são 7, serão 9. O bloco que a Rose perguntou é o bloco chamado bloco C180. O bloco C180, que é um novo bloco escritural, não quero cansá-los com isso, mas só para dar uma pincelada, lá vai estar todos os créditos presumidos de cada um dos itens. Da tal Coca-Cola, por exemplo. Vai estar lá escriturado no bloco C180. Show? Item a item. É fácil ou difícil? É construível. Vou te falar, se todos vocês aqui fossem desenvolvedores, eu teria todos os detalhezinhos para passar para todos os desenvolvedores. Memória de cálculo, a estrutura, os macetes. Eu quero só que vocês peguem a lógica, tá? Para não ficar cansando. Lá no bloco C, 180, no campo número 2 está a tua pergunta. Tem 3 códigos lá, pode ser o código 1, 2 ou 3. E lá fica assim, ó. Olha que coisa difícil, Diana. Assim, ó, ele é o responsável direto. Ele é o responsável indireto. Ou ele é o próprio. Pô, você pega a legislação contábil, cara, você não vai saber, não tem texto claro sobre isso. Verdade ou não é? Como é que é teu nome? Eu já vi que você é contador. Sofre também, né, Paulo? Vou te falar, não tem na legislação esse negócio. Qual é o macete? Quando é o código 1, que ele é um responsável, é todos os CSTs que são o 10, o 30 ou o 70. Aí ele é solidário. Toda vez que o CST é 60, ele não é solidário. E toda vez que entra um produto que cruza a fronteira, que tem substituição tributária interna e você tem que recolher, é o código 3, chamado extra apuração. Mas eu nem vou entrar nos detalhes aqui para não bagunçar, beleza? Mas é tudo estruturado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se todos fossem, olha aqui, desenvolvedores, estava ok. Talvez em uma semana teria a estrutura toda prontinha, beleza? Eu quero que vocês entendam o seguinte: pega a visão do que precisa, pega o que interessa do que precisa, nesse momento, não se atenha a tantos detalhes como eu estou falando técnico, os detalhes técnicos é o que menos me preocupa. Porque eu sei quais os são, Leandro. Não tem problema. Se tivesse aqui, resolveria os detalhes. Eu quero que vocês peguem a lógica do que está acontecendo, tá? É isso que me preocupa. Então, vamos lá. Agora, o artigo 16G, eu vou até o J. O artigo 16G, ele fala da hipótese do valor ser diverso do tal presumido. Aquela decisão do STF falou assim: a hipótese da Coca-Cola, do crédito débito for diverso, aí tem uma coisa para fazer. E isso tem estruturado em 7 blocos, que são 9. Vou falar, o material está aí, não é necessariamente para vocês que empresários, para a própria contabilidade, para o pessoal de software que estrutura isso, que já dá isso estruturado. São 7 blocos. O bloco C180, que cuida das entradas, o bloco C181, que cuida das devoluções que entraram,
O bloco 185, que vai cuidar do ICMS efetivo, aquilo que foi tributado a 22% dos produtos com ST. O bloco C186, que vai falar do que saiu de mercadoria que você devolveu para alguém. Tem um cuidado muito importante, esse é o principal e mais perigoso bloco, chama do bloco H030. Esse bloco vai falar qual é o custo médio da tua mercadoria com ST. Show? Qual é o problema disso? Bom, eu faço vários projetos assim de coisa. Tá aqui, eu chamo de uma dificuldade. Vocês me permitem chamar meu amigo aqui, que é a distribuição do Estado do Rio de Janeiro de Ipiranga e Texaca desse homem aqui. Eu tenho prazer em trabalhar para a empresa dele. Ele se chama André Bastos, mas eu só te chamo de quê? Só de Dedé. Me permitem chamar ele de Dedé? O que acontece aqui é o seguinte: eu faço vários projetos para entender indícios de erro, indícios de fraude. Entendo o que eu vou falar para vocês. No novo modelo estruturado, e a minha empresa, André conhece, Dedé conhece bem, eu trabalho com estruturas de inteligência artificial. É isso que eu faço. Eu conheço as estruturas e monto programas estruturados com inteligência artificial. Na área de gestão, na área tributária e na área fiscal. Mas eu vou me ater aqui ao elemento fiscal somente. Tudo certo? Na área fiscal, eu garanto a vocês o seguinte: eu consigo ler 10 mil XMLs hoje. Se vocês me botarem, pegar, Adriano, 10 mil XMLs na tua empresa, eu duvido que entre o banheiro e voltar, que eu tenho tudo estruturado na tua empresa, se tem algum indício de erro ou de fraude nas notas que te enviaram. Você acredita nisso? Vocês acreditam que pode ter algum fornecedor que subfatura a mercadoria quando fabrica ou importa? Sim, não ou talvez? O que vocês acham? Isso pode acontecer? Ah, mentira. Na Suíça acontece, mas no Brasil acontece isso? Não é possível. Deixa eu entender, então. Deixa eu entender a hipótese que você está me dizendo, Adriano. Você está me dizendo que a mercadoria, grosso modo, que ela foi fabricada e o preço de venda para o distribuidor é R$10. Mas eu vou criar a hipótese que ela foi vendida para o distribuidor a 2. E o restante foi pago como? Daquele jeitinho. Tudo certo? Tudo bem? Aí o distribuidor, que ele pode ser lucro presumido, se ele for lucro real, não vale a pena. Mas se esse distribuidor for lucro presumido, me ajuda aí na contabilidade, hein? É João, né? Não falei que era Paulo? Paulo, olha só, Paulo, vamos montar aqui um plano. A indústria vende a 10, mas ela só vai dar uma nota que vende quanto? A 2. E vai recolher ST sobre 2. E os outros 8, não quero nem saber como ela vai receber, mas essa distribuidora é nosso cliente, que tem que ser lucro presumido. Aí essa distribuidora que comprou a 10, pagando 8 sem nota, ela vai vender por hipótese a 13. Tudo bem? Como é lucro presumido, vai tributar 8% que é mercadoria sobre o que ela vendeu e está tudo certo. É assim ou não é? Aí você é contadora também? É lojista? Que isso? Está bem parado então. Então você que comprou essa mercadoria. Como é que é teu nome? Carla comprou essa mercadoria a 13. Vai vender essa mercadoria a quanto, Carla? Está olhando, está fazendo conta. Calma, Carla, calma. Melhor nem falar. Eu vou dar um exemplo. Carla vai vender essa mercadoria com margem, vai vender a 20. Vamos dar um exemplo aqui para facilitar a minha vida. Glória a Deus. Deu margem pra caramba. Pode. Tudo bem? O que Carla... Vai lá, você vai entender. Carla, o que Carla vai fazer? Esse produto que ela comprou tem ST. Carla vai ter que debitar 22% com ICMS efetivo sobre os 20%. Carla terá de débito nessas condições, portanto, 22% sobre o 20%. Dá 4,80, acho que é isso, né? 4,40. Deu 4,40 de débito. Tudo certo? A nota do distribuidor dela, para ela, é irrelevante. É só comprou, está tudo certo. Só que agora, o distribuidor que te vende essa operação com o CST 60, quem tatuou o artigo 16E pode levantar o braço e ver. Tem uma locução verbal e um advérbio, dizendo que o quê? Que deverá preencher obrigatoriamente a memória de cálculo que está R$20. Aí, quando fazer o crédito e o débito, vai estar escriturado que a ST foi recolhida, que presume-se, porque a base de cálculo ST
é o valor que foi declarado. Para facilitar e piorar a tua vida, no meu exemplo, foi presumido que Carla, doida, paga numa mercadoria R$ 13, que foi quanto ela pagou, mas de loucura. Ela está presumindo que o ICMS está pago desde que ela venda aquilo que ela comprou a 13, desde que ela venda a R$ 2. Porque o subfaturamento do fabricante ou do importador, para o adquirente, não era demonstrado e irrelevante, concorda? E agora? Que a operação deverá preencher obrigatoriamente e a Carla vai ter um ICMS a recolher monstruoso, porque a linha de débito dela é sobre 20, mas a linha credora dela foi de um fabricante ou de um importador que subfaturou e você não tinha a menor ideia disso. Jesus mandou lá do alto uma estratégia. Eu montei um robô para isso. Porque eu atendo muitas empresas. Aí você imagina o seguinte. Como é? Já estava fazendo as contas ali. Tá ali. Não deu ruim, não deu. Fica preocupado não. Jesus vai dar escape. Jesus vai dar escape. Se ligou? Qual é a situação? O que aconteceu? Quando eu peguei essas situações e comecei a ler nos XMLs, olha, o volume de empresas que tiveram o XML correto é baixíssimo. Em auditoria, tem duas coisas que podem acontecer. Lembra do H030 que eu falei? Eu falei, o H030 é o valor do ICMS ST, que vai estar tal memória de cálculo da Carla, dizendo que o produto foi 20. Ou foi 20, foi 2, ao invés de que o produto seja, hipoteticamente, 20 para vender. Na memória de cálculo botou que a nota é baixa, está 2. Quando esses casos vão acontecer? Em duas hipóteses. Toda vez, o que vai estar na memória de cálculo? Bom, como vai estar na memória de cálculo? Por quanto a empresa te vendeu e vai estar na memória de cálculo do XML o quanto foi presumido, fica óbvio que quando a memória de cálculo, a base de cálculo presumida, que é o N26, o N26 é a memória de cálculo presumido por quanto o carro ia vender, que ela vai presumir que vai vender a 2, então existem duas hipóteses em auditoria. O nome disso chama-se vício. Este vício tem duas conotações, tem três, não tem. Esse vício, ele pode ser um erro, ou ele pode ser uma fraude. Se nós fôssemos fazer uma prova de auditoria agora, e caísse o seguinte, qual a diferença de erro para fraude? Uma palavra, o que vocês complementariam ali? Dolo, 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 palavra vontade. Beleza? Bom, o H030, ele pode ter um erro na memória de cálculo de empresas muito sérias, que tem que ser validado também. Mas todas as empresas que subfaturam, fica cristalina a operação, a conta baterá na mão do consumidor final, de quem faz a venda para o consumidor final e vai cair no colo de vocês. Beleza? Bate o desespero, não bate? Vamos aqui, dá a mão. Como é que é teu nome? Sônia, vamos lá, Sônia. Solta a minha mão, não. Tem fé? Levantou a mão. Levantou a mão lá atrás também, hein? Fé, até fé. Fé, vamos. Fé. Sônia. Vou te dar aqui qual é a situação, tá? Aí existem... Pessoal, eu estou me fazendo compreender com vocês? Está fazendo sentido? Tem uma... Pô, como é que eu estou lá, meu irmão? Brôncio? Pô, é isso mesmo. Vou te falar, cara, eu quero te parabenizar, porque se você tá com uma dúvida, você tá bem pra caramba. A galera daqui à frente tá com 12. Vem cá, fala aqui pro pessoal ouvir, aguenta aí. Só para não perder, perder o raciocínio. Hoje, pelo menos para a gente é fácil no combustível, né? Eu tenho o PMPF, o ICMS é calculado em cima daquilo e recolhido na nossa distribuidora, no caso de combustível. Nos outros, também tem tabelas, né? Então, você está falando que essas tabelas acabaram, vai ser só o que efetivamente cada cadeia recolheu partindo de 22% como base? Pessoal, entenderam a pergunta? Se eu entendi correto, para dar corretamente a resposta e entender corretamente a pergunta.
tirando o combustível, que tem um preço médio ali proposto, você está falando de Coca-Cola, está falando de cerveja, está falando sobre os produtos que tem MVA? Sim, sim. A questão é a seguinte, todos os produtos que tem substituição tributária, não vou falar do combustível que tem um modelo próprio de tributação, cigarro também tem um modelo próprio de tributação, mas todos os demais produtos vai ter um ICMS efetivo nele. Todos. Cerveja, refrigerante, o que tiver. Beleza? Então a loja de conveniência vai ter muita coisa, porque como eu trabalho para supermercado, tem muitos produtos de substituição tributária, né? A lista é enorme. A lista é muito grande. Beleza? Pessoal, eu vou aqui na tua resposta e vou dar continuidade. Esqueci de você não. Pessoal, olha o que acontece. É um problema enorme, tá? Um problema enorme. Como essa obrigação fiscal no Rio de Janeiro... Pois não? Não, levanta aí. Eu falo. Você fala também. Eu acho que a pergunta dele, você começou com o exemplo do caso da fraude, por exemplo. Comprou a 2, mas não era 2. Acho que o que eu queria entender é o seguinte, mas isso o pessoal não vai ouvir. Acho que talvez a dúvida que ele tinha é parecida com o que eu estava pensando. Você começou com um exemplo do caso de fraude. Mas vamos pensar que o fornecedor fez a nota correta. Ele recolheu, preencheu todos os campos de forma correta. Mas vamos dizer que o preço de venda presumido, em vez de 20, era 17. Aí a grande pergunta é a seguinte, eu vou pagar essa diferença? Acho que essa que... Pessoal, entenderam a pergunta do João aí? É essa a pergunta, né? O João vai pagar alegre e sorridente, segundo a resolução 578. Segundo a resolução 578, a pauta fiscal, o MVA, o valor que foi presumido, se ele for diverso do presumido... Depois, João, você pega o seguinte, pega exatamente esse ponto, ó. Anota por gentileza. Decreto, eu sei que você está anotando, decreto 27427, livro 2, artigo 19. O decreto 27427/00, livro 2, artigo 19, vai falar do tal valor diverso. E o valor diverso é exatamente esse assunto. Foi presumido que ia vender a 17, mas você vendeu a 20. Aí, se foi presumido a 17 e vendeu a 20, tem que complementar. Na apuração de créditos e débitos... Vai aparecer. Vai, eu vou te falar sobre isso aí, exatamente. Aí, deixa eu ir lá nela, depois eu... Tá. O Rose quer saber o seguinte, olha só, e o estoque? Olha, bom, vamos lá. Eu tive que memorizar os detalhes da lei. Aí já viu, né? Mas vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. O que acontece? Como é que vai ser feito o estoque de vocês? Esse destaque do ICMS presumido não vem nas notas que vocês têm ainda. Então a legislação não tem uma vacância, porque ela fala que é possível, você só não terá como fazer. Você não vai ter como fazer, você não vai ter insumos para você fazer isso. O que eu recomendo que seja feito no primeiro mês? Apuração de crédito e débito dentro do mês. Entendeu? Comprou, acredita, vendeu, debita. Comprou, acredita, vendeu, debita. Porque essas tais tags não estarão disponíveis para você pegar no teu banco de dados de estoque que você já tem para saber o que crédito é esse. Entendeu? Das operações 60 não tem. Só vai ter das operações 10, 30, 70, mas do 60 não tem. Beleza? Então, infelizmente, você não consegue se apropriar desses créditos pela inexistência da informação. Show? Na prática, você vai ter essa dificuldade. Posso seguir aqui, pessoal? Pode seguir? Pô, mesmo, se você incomoda de conseguir uma aguinha para mim, pô, muito obrigado pela gente. Deixa, tá tranquilo. Deixa eu falar desse cara aí. Eu vou falar do 16G. Então, o 16G foi o que eu falei para vocês. O artigo 16G, ele vai falar dos 7 blocos, que é o 6080, 6081, 6085, 186, que é a saída, e o H030. O H030 você tem que ficar ligado com uma coisa, tá? Porque o artigo 16 fala que você construir o H030, mas ele não é construído sem 2 outros Hs, o 005 e o 010. Na prática, o 010 é a movimentação de estoque. Aquele estoque que você declarava anual, agora, na loja de conveniência, o estoque será mensal. Beleza? Show?
Se você pegar o H16G, ele fala assim, ó, obrigatório é só H030. Se você levar lá para o seu programador para ele construir o H030, ele não consegue, porque você tem que ter dois outros Hs antes. O 005 e o 010. O 005 vai falar que você vai fazer movimentação de estoque de produto com ST. Tem um código lá chamado 6, você põe o código 6. Já o H010 é a movimentação quantitativa do estoque. Então, a fazenda estadual passa a ter o controle do teu estoque mensal em vez de ser um controle de estoque anual. E o estoque anual, para você controlar, é impossível. Não é verdade? Na declaração. Oi, Linda. Então, no caso, para essa nova legislação, vai funcionar mais ou menos parecido com o ICMS que falta. Você compra uma mercadoria de um estado que tem uma alíquota de ICMS menor que a sua, você tem que pagar a diferença. Pode pegar essa lógica que a pergunta para vocês entenderem de trás. Por exemplo, você compra uma mercadoria de outro estado, se você for pagar o de FAO para você ir complementando ali o recolhimento do ICMS, exatamente isso. Pensa o seguinte, a Fazenda do Rio de Janeiro, se todos vocês... Adriano, quanto deve ter de faturamento aqui somado? Dá um tapa. Aqui, só de quem está aqui. Pode dar qualquer número. Você vai entender. É aqui. Um número qualquer. A gente tem um faturamento mensal que vira 3 bi. Olha aí. Eu estou falando isso pelo seguinte. E em lojas de conveniência, existe esse número? Não. Quanto você arbitra que deve vender as lojas? Você vai entender, eu vou direto na tua pergunta. Você vai entender. 100 mil? Loja média? Beleza. Vamos entender, vamos pegar o exemplo aqui do Adriano, que a loja média fatura 100 mil. Se fôssemos somar, todos aqui temos loja de conveniência no meu exemplo, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas tem muitas. Eu vou criar a hipótese que aqui, para facilitar a vida, eu tenho 100 pessoas, tá? Se tem 100 pessoas aqui, eu estou criando uma hipótese só para a gente entender a lógica. Se tem 100 pessoas e tem 100 lojas de conveniência, esse faturamento seria de 10 milhões. 10 milhões. O que a Fazenda Estadual quer? Com que ela receba 22% dos 10 milhões e a gente que se vire. Se isso vai vir antecipadamente por solução tributária, ou se isso vai checar de uma conta lá atrás, ela não quer saber, ela quer receber 22% dos 10 milhões. Show? Show? Uma grande parte desses produtos, falando que é tudo com ST, no meu exemplo, tá? Desses valores que nós vendemos 10 milhões, o quanto que a Fazenda recebeu? Sei lá. CST 60, sei lá quanto foi pago. A Fazenda falou assim, acabou a brincadeira, eu quero receber 2 milhões e 200. Se quem vai complementar essa conta é quem vende para o consumidor final, eu vou usar de forma intencional, tá? A conta é de quem faz a venda para o consumidor final. Por isso, os créditos na entrada precisam ser muito qualificados agora. Eles têm que ser checados. O departamento de compras agora é muito mais estratégico do que você imagina. Porque agora, para você comprar, não é mais só um vende a 10, outro vende a 9. Se não tiver impedimento, eu vou comprar 9. Mas agora a lógica é o seguinte, não, o cara me vende a 10, mas ele me dá um crédito de 2,20. A mercadoria custa 7,80. O cara que me vende a 9 não dá crédito nenhum, custa 9. Entende a lógica? Porque agora o crédito... Obrigado, meu amor. Porque agora o crédito é muito estratégico. Oi, linda, obrigado. Obrigado, meu amor. Entenderam mais ou menos como é que é o negócio? Show? Aí eu posso ir seguindo, pessoal, pra gente... O objetivo aqui é vocês pegarem a dinâmica e o que é. O objetivo não é vocês saindo aqui para saber ir programando, não é nada disso. Tá? Vamos lá. Eu fui no artigo 16G. Os outros artigos são mais simplistas, porque o que acontece? Obrigado, Lino. Porque entra aí o H, aí o H vai falar o seguinte, olha só, se der a diferença entre uma coisa e outra, complemento ou restitui. O I vai falar para restituir e o J vai falar para complementar. Na prática, essa é o novo instrumento legal que existe no Rio de Janeiro, valendo a partir de segunda-feira. Tem uma bala de prata que eu preciso falar com vocês. Eu falo, marco para outro dia. Não, eu vou...
Próxima palestra. Outra palestra. Pessoal, obrigado pelo tempo, um abraço. Vou falar da bala de prata, tá? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada HOT ST? HOT ST? Já ouviram falar disso? Eita, mas você é tributarista, você não pode. Pode sim. Pessoal, existe uma coisa chamada HOT. É um convênio federal que tem desde 2019, é chamado convênio número 67, e ele chama-se Regime Optativo Tributário. Fiquem ligados nisso, que isso aqui pode estar muito bom para vocês, tá? Regime Optativo Tributário, beleza? O regime optativo tributário, quando ele foi institucionalizado pelo Conselho Nacional de Fazenda, o ano era 2019, beleza? Sobe minha aguinha aqui. Não tinha reforma tributária, beleza? E a tecnologia era outra. O que é o HOT? Dá-se a opção do contribuinte falar o seguinte: olha só, restituição e complementação é mó roubada para mim, não consigo nem fazer esse negócio. Quero ficar com a ST do jeito que está. Exatamente como funciona hoje. Ajudaria ou não ajudaria? Nesse momento, não ajudaria? Só que, eu vou falar uma coisa que parece que é legal. O nosso governador entrou com um projeto de lei assinado por ele, que é o projeto de lei 2744. Ele entrou lá na Assembleia Legislativa no dia 8 de dezembro, e em caráter de urgência. Aí quando eu vi aquele negócio, um projeto de lei do governador em caráter de urgência, eu falei, esse negócio vai andar, né? Aí eu tive o cuidado de olhar, de contar quantos projetos de lei entraram em dezembro. Vocês querem saber? Eu falo ou não falo? 212. 212. Falaram. Não, eu falo o que é. O que Carla falou aqui é que o projeto de lei deve ser votado nas próximas 2 semanas. Eu vou falar do trâmite aqui, tá? Te falo. Como é que vai ser o regime optativo tributário? O regime optativo tributário é um projeto de lei que já entrou em vários estados, mas para que ele entre, tem que ser publicada a lei. Se a lei é alerge, por isso tem que passar na alerge. Só que até agora, é Carla, né? Só que até agora, Carla, o HOT, que é esse projeto de lei, não andou nada. Ele está paradinho no mesmo lugar. Nada aconteceu. Se ele andar e ele for publicado, vira lei. Depois da lei ser publicada, precisa o governador publicar um decreto regulamentando isso. Esses fatos nós não temos hoje, nesta noite. Isso pode ser publicado? Pode. É um ajuste político. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos hoje a emenda constitucional publicada. O Rio de Janeiro abriu um concurso público para 195 novas vagas na Fazenda Estadual. Salário, remuneração, em torno de R$30 mil. Durante os 2 primeiros anos, é estado probatório. Se fizer bobagem, nunca mais serviço público. Galera que está estudando há um tempão, 13 anos sem concurso público. O cenário é um pouco diferente, e um detalhe: eu auditei as contas públicas pela contabilidade pública do que o TCE publicou como orçamento nesse ano. O Rio de Janeiro tem de gasto previsto para esse ano 113 bi, e as receitas estimadas para esse ano são em 105 bi, se tudo der certo, um déficit de 8 bilhões e meio de reais. O ambiente, existe uma força política também muito grande para que o HOT não valide, entende? Se o HOT for publicado, que é regime optativo tributário, o contribuinte terá a opção de levantar a mão e falar assim, eu quero ficar como hoje é. Se o HOT não for publicado, que temos nessa noite, esse cumprimento dessa obrigação começa imediatamente a partir do dia 1º agora, beleza? Eu acho, e isso não quer dizer, só para finalizar aqui, e agradecendo os minutos finais, que já está no tempo final aí, né? Para perguntas e respostas, eu não sei se a gente vai ficar aqui ou vou ficar ali, mas, pessoal, eu me fiz me compreender nesse bate-papo aqui?
na lógica. O assunto é um assunto sério, urgente, relevante, importante, é complexo, e digo o seguinte, o importante é você sair daqui entendendo basicamente a importância e relevância desse momento, com a lógica. Esse material eu já até passei para o Leandro, ele já pode passar para vocês, ali tem os detalhes, alguns detalhes ali, não é o material para o programador de vocês. O que eu sugeri é de me colocar à disposição para ter uma sala parecida como essa, para um assunto diferente, para apresentar as chamadas tags de programação para o programador, porque ele vai se lascar todo, ele vai demorar muito tempo para desenvolver, e se passarem um dia pegando as tags, eles conseguem construir talvez em uma semana. Beleza? São duas coisas e finalizo com isso. Sobre o aspecto da escrituração, eu não tenho uma preocupação agora, porque a escrituração será apresentada somente no dia 20 de maio. Vamos trabalhar abril e vamos apresentar a escrituração 20 de maio. Beleza? A minha preocupação é com a emissão das notas. As notas que nós recebemos e as notas que nós emitimos. As notas que nós recebemos, as notas que nós emitimos, é muito fácil de resolver. Se vocês arrumarem, falar, eu vou arrumar o programador, vou passar aqui de manhã, vamos sair daqui com as estruturas prontas. Show? O que eu gostaria que vocês compreendessem, que na minha interpretação, não existe hipótese de que o artigo 26, ou perdão, o artigo 16 que é as entradas, as notas de entradas, e as notas de saída, que é o 16F, com que eles não estejam prontos na segunda-feira. Beleza? Esse é o nosso caráter de urgência. O artigo 16G, que fala da escrituração, nós temos um mês para construir isso. Então, nós temos um tempo. Ok? Pessoal, no demais, é isso. Quero, agradecer aqui, pessoal. Obrigado pelo tempo. Espero ter sido útil aqui a vocês, tá? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Quem é contador ou trabalha em escritório de contabilidade aqui? Por favor, levantem a mão. Todos os contadores ou quem trabalha em escritório de contabilidade. Tem mais gente. Olha, eu queria muito que vocês fossem saudados com uma salva de palmas, porque o trabalho é bem árduo. Parabéns a todos vocês. Essa é a função do sindicato, tá? Trazer informação, levantar os riscos, levantar as preocupações e tentar trazer a solução. A todos vocês eu agradeço muito. Eu vou fazer uma pergunta de revendedor, tá? Essa eu queria que vocês prestassem atenção. O posto de gasolina em si, ele não sofre muito com essa alteração de lei. Antes até de perguntar, eu estou olhando para o André Bastos, obrigado. Essa palestra só aconteceu porque o André passou um vídeo para o nosso diretor, meu amigo pessoal, Basílio, e o Basílio nos passou, aonde entramos em contato com o Marcos e fizemos essa explanação para vocês. Mas, pois bem, voltando, André, obrigado. Voltando para a explicação do posto de combustível. A gente não está acostumado a pagar ICMS na loja de conveniência. E é fato que se a gente for devedor, vai vir uma data no mês subsequente à apuração. Também. O que vai acontecer? Não, vai abalar muito, Carla, porque tem um outro detalhe, não está aí não. O que acontece conosco? Tá? A gente não vai conseguir ser credor de ICMS, perfeito? Vocês concordam comigo? A gente vai ser devedor. Mas existe um concorrente nosso chamado mercado ou hipermercado que possivelmente vai ser credor de ICMS. E nós já vivemos essa situação difícil. Existe possibilidade, Marcos, dos mercados de bairro, dos hipermercados, se pegarem o crédito que tem de ICMS e jogarem para os seus postos de gasolina? Não tá boa, né? E aí, se eu não sei a resposta, eu simulo um ataque epilético, Carla? Mas eu sei a resposta. Sei. Olha só que pergunta estratégica. Porque essa pergunta é muito estratégica.
Foi como eu falei, eu trabalho para quase toda a rede de supermarket, para muitas lojas da rede de multimarket, para a rede de economia, ou seja, eu tenho realmente uma experiência bem concreta no segmento de gêneros alimentícios, tá? Então, o que eu vou falar para vocês, eu tenho convicção do que eu vou falar. Acontece o seguinte: como que nós imaginamos que é o MVA? Beleza? A mercadoria custa 100 e o MVA presume-se que ele já ajustado aqui no Rio de Janeiro é 90. Posso usar esse exemplo? Aí todo mundo olha assim, pô, não é 90%, não é o meu markup, até vai te chamar MVA de margem, é o conceito de markup. Comprar por 100, vender por 190. Todo mundo que olha, cara, fala, pô, eu tenho valor a restituir. Só que o modelo que é desenvolvido é diferente. Vamos lá. Porque quando a mercadoria sai da indústria ou do importador, o valor da ST, neste exemplo, se o MVA for em torno de 90, vai dar aproximadamente quase 30 de ST, R$30, 30%. Tudo bem? E eu falei que é 90, mas tudo bem. O que acontece num primeiro momento, Adriano? O distribuidor, quando ele vai escriturar aquela nota fiscal, como a ST é indissociável do custo, aquilo é custo de mercadoria. É assim ou não é contabilmente? Então já foi 30 dos tais 90 que já comeu o tal MVA de 90. Aí o distribuidor vai pegar o markup dele e vai botar um markup de 25, por exemplo. Pode ser. O custo é 130, botar mais 25% sobre isso, eu vou criar a hipótese que essa conta dê em torno de 162. Esse é o preço que o varejo pagou. Quando o varejo coloca mais o markup dele, que eu vou falar no supermercado, margem de supermercado hoje, dos grandes, bate 27. Quando a gente converte isso para markup, dá em torno de 39. Ele pega o custo de 162, porque, entendeu como é que eu chego ao 162? E põe um markup de mais 30 e muito, ele passa de 190. O que eu vou afirmar para você é que pelo modelo como foi desenvolvido, os supermercados estão lascados, mas muita coisa, porque eles estão em ICMS a complementar. Eu não cogito a hipótese, mas eu tenho uma coisa que muda. Eu cogito a hipótese de que a possibilidade horrível. Eu cogito a hipótese de que restituição em supermercado será uma enorme exceção, na minha opinião técnica, hoje. Só que tem uma coisa que você bateu na trave na pergunta, que é uma resolução chamada Resolução 585. E ela pode trazer problema para a gente. Beleza? Falei da Resolução 578. Recebi as palmas, agradecemos o pessoal da contabilidade, íamos ali para bater um papo. Mas você me levou para a Resolução 585. A Resolução 585 fala de uma coisa chamada ressarcimento, e isso pode trazer problema para a gente. Basicamente, a restituição vai uma discussão sobre elemento material. Quanto que é a base de cálculo? Carla vendeu a 20 a mercadoria, debita 20. Vai discutir a materialidade da conta. Ela comprou a mercadoria e presumiu que é 2. Vai se lascar e vai recolher o ICMS enorme, entendeu, Basílio? Restituição, complementação, vai discutir as bases dos valores. Show? O ressarcimento vai se dar basicamente quando alguns elementos não ocorrerem. Perda, roubo, extravio, deterioração é uma coisa que o mercado não faz. Quando a venda no chamado elemento espacial, ela não ocorreu. A mercadoria entrou como ST no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebeu antecipadamente ST, mas aquela mercadoria foi vendida para o Acre. Por quê? Porque é um exemplo. Eu sou uma empresa que vende no e-commerce. Então, aquele ICMS que presumia isso do Rio, eu vou ser ressarcido. Beleza? Qual o problema do supermercado agora que ele pode trazer? Pode trazer um problema diferente. Porque a Resolução 585, ela mudou todo o ressarcimento do ICMS no Rio de Janeiro. Que para a contabilidade é uma boa, tá? O que ela faz agora? O ressarcimento dá-se para o supermercado as perdas, o supermercado tem departamento de perdas, de prevenção em perdas, e as perdas admissíveis, Basílio, é 2%.
Se o supermercado tiver habilidade, imagina uvinha que sai do cacho, bananinha que sai do cacho, danoninho que é furado, biscoito traquinas que o pessoal abre e come. As perdas admissíveis são de 2% sem auditoria. Sem auditoria externa. O que os supermercados podem fazer? Porra, vou botar ali produto que é monofásico? Não vou, pô. Não estorno crédito físico, não estorno nem ICMS, e o produto é monofásico PIS/COFINS. Não acredito nada. Põe coisas que interessam ali. Se liga no que eu vou falar. Essa resolução 578, ela tem 13 incisos. E trouxe incisos perigosíssimos para a realidade de vocês. Vou falar alguns deles. Primeiro que é o seguinte. Primeiro que agora, quando faz um ressarcimento, e está falando do supermercado, que comprou produto, que teve perda, extravio e deterioração. É só pegar os danoninhos e furar. Imagina vários danoninhos com o furo assim, ó. Biscoito traquinas, rasgado, cerveja furada. Show? Se declarar que tudo aquilo ali foi o que foi perdido, o que essa nova resolução 585 fala, Basílio? Que todo ICMS, ST que teve naquela operação, daqueles produtos com ST, eles podem ser juntados. Eu posso escolher qualquer fornecedor que fez uma operação nos últimos 12 meses. A nota fiscal não é mais visada pelo fiscal. Existe um programinha que ele vai ver na textura fiscal se aquelas mercadorias entraram. O próprio programinha já checa num bloco chamado C176, que já checa o quanto dá de crédito, e ele pode vincular esses créditos com quem ele quiser, dos últimos 12 meses. Aí eu volto quase à pergunta do Adriano. Vou só ajustar a pergunta, tá? Vai ter restituição? Volta ao que eu falei. Eu imagino, Basílio, que não. Vai ter complementação para o supermercado. Mas o instrumento do ressarcimento, do danoninho furada, da cerveja aberta, dessas coisas, esses créditos poderão ser vinculados e afetar o negócio de vocês, sim. Entendeu? O ajustezinho na questão. Abre o som, por favor. Então, peguei, obrigado. Então, até 2% de um volume de um hipermercado, ele pode ser compensado num produto monofásico. Eu posso chegar e falar o seguinte, olha, o CNPJ do meu hipermercado é o mesmo CNPJ da gôndola posto de gasolina. Então eu vou chegar para o fornecedor do posto de gasolina, seja ele qual for, e eu vou poder baixar em até 2%, em 2%, do volume de 2% das minhas vendas. O volume de ST tem 2%. Entendeu? A gente tem que trabalhar muito, pessoal. Obrigado. Só para complementar aqui. Pessoal, deu para entender? Só que tem um detalhe. Isso é uma coisa... Quem trabalha aqui na contabilidade, tem, sei lá, umas 10 contadores aqui. Se for falar de ressarcimento, quem se sente confortável em fazer? Consegue, Ligiane? Não é verdade? Ressarcimento é o seguinte. Me corrija se eu estiver falando com bobagem os contabilistas aqui. Ressarcimento é um instrumento previsto em lei, cujo todas as orientações antes da resolução 585 eram no seguinte sentido, Basílio: não faça que vai dar problema. Correto? Não faça. Se você olhar a resolução 585 e ver o que é, fala assim, isso é um produto para o teu escritório. Mudou tudo. É BID, entendeu? É modelo BID. Imagina um BID arrumado, um carro muito tecnológico, entende? A nova resolução 585, ela traz uma instrumentação do ressarcimento extremamente high-tech. E se você olhar a resolução 585, o tempo de homologação do crédito é 1 dia. No Rio de Janeiro, se demorar 3 semanas, está ótimo, mas está escrito lá que é 1 dia. Então, fiquem ligados, acho que isso aí pode trazer um problema aí para a gente em paralelo. Está respondido, irmão? Senhores, é o que continha. Agradeço muito a preferência, acostumado com o posto. Obrigado. Agradeço muito a permanência de vocês. Uma coisa que eu percebi aqui na frente, o silêncio. As pessoas gostaram realmente da palestra, tá? Entenderam. Muito obrigado, Marcos. A você, uma salva de palmas. Muito obrigado por ter vindo.
Eu lembro que o Marcos está aqui de forma voluntária, um chamamento que nós fizemos, ele veio de forma voluntária falar para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. E relembro aqui do próximo evento, mais uma vez, a diretoria do Sindestado não para, tá? A vocês, diretores do Sindestado, muito obrigado. A gente tem um evento e convidamos todas as lojas de conveniência, tá, franqueadas, a virem palestrar para a gente. Sérgio Lourenço, você é o primeiro. Quer convidar os revendedores a virem aqui no dia 17? Por favor. Obrigado. Pessoal, só passar no Instagram para vocês, eu dou várias dicas de negócio lá, falo, eu estou sempre olhando, me segue, é 2D Consultores. Eu tenho 2 filhas, a Duda e a Dani. 2D Consultores, é uma setinha, é o número 2, a letra D, Consultores. Aí vocês vão ver lá o tipo de negócio que eu faço, daqui uma ideia lá, é bem legal, tá? Bom? É uma setinha, um logo preto com uma setinha branca. Pessoal, muito honrado, obrigado, tá? Muito obrigado, querido. Bom, Adriano, obrigado. Então, dia 17, a gente vem com o time da MPM, aproveitando o tema aqui, né, loja de conveniência, toda essa parte. Cara, teve uma hora que me deu um nossa, cara, é tanta coisa que precisa de um especialista aí para ajudar. Então, dá medo, né, de mexer, mas enfim. Mas dia 17 a gente está aqui com a MPM, nessa primeira jornada aí das franquias. Todo mundo muito convidado, tem muita novidade bacana. As principais dores aí do setor, eu acho que a gente explica muita coisa. E é um programa feito para vocês, né, de gerar valor para todo mundo, para a cadeia. Então, 17 estamos aqui de volta. Obrigado.